Dá uma boa olhada nesse careca com o rosto todo enrugadinho, parecendo um saco de velho aqui, e me fala que você se lembra dele sendo um vilão maneiro na história de Boku no Hero Academia. Esse é o All for One, conhecido como o vilão principal da história, o antagonista mais poderoso de todos, e aquele famoso tipo de vilão final, que vai aparecer no último arco, vai ser muito forte, poderoso, manipulador, e é o cara que tá por trás de todas as coisas ruins que foram acontecendo na história e tudo mais. E se tem uma coisa que eu detesto em Boku no Hero, é esse cara. Eu acho esse personagem aqui uma das coisas mais apagáveis, esquecíveis e chatas de Boku no Hero. O que é uma coisa bem engraçada na verdade, porque eu já tenho alguns vídeos aqui de Boku no Hero no canal, e ironicamente os vídeos em que eu mais falo bem da obra, eu geralmente tô falando de alguns vilões da história. Oi, eu sou o Link e eu tenho um canal de animes. Se tem uma coisa que Boku no Hero Academia sabe fazer de um jeito bem legal, pelo menos na minha visão, é entregar vilões que sejam bem interessantes desde lá do começo da história. Se a gente for voltar pra desde a primeira temporada em si, claro, o Shigaraki não parecia tão interessante no começo, mas depois ele foi ficando bem legal, mas desde a segunda temporada ali, por exemplo, onde a gente tem o Sten, né, o assassino de heróis, o cara tem um arco de 5 episódios e todo mundo gosta muito dele. Temos vilões como Gentle, por exemplo, que aparece um tempo depois, ou até mesmo Overhaul, com um arco muito zica que continua acontecendo mesmo depois que ele é preso, né? Porque a gente tem a Eri, que ele deixa toda traumatizada e tal, então é um vilão bastante impactante pra história. Até mesmo vilões mais secundários, como o próprio Dabi, né? O filho do Endeavor, tem arcos bem complexos, muito interessantes e muito bem feitos. E no meio dessa lista cheio de vilões bem legais, o criador da história decidiu que All for One seria o antagonista principal dessa história. Eu tenho uma porrada de vídeos aqui no canal onde eu sempre falo sobre Boku no Hero, e quem já assistiu em algum momento deve saber que eu acho impressionante, cara, como eu nunca vi ninguém falando muito bem do All for One. Na verdade, eu também nunca vi ninguém falando mal do personagem, porque pra mim ele só parece muito esquecível mesmo. Mas pra quem já assistiu Boku no Hero, né, sabe um pouco da história, desse universo de super-heróis, sabem que a figura do All for One como um todo deveria ser bem interessante. Desde o começo da história de Boku no Hero, a gente entende mais ou menos a ideia de que isso aqui é um universo de poderes fantasiosos, onde a gente tem tanto heróis quanto vilões, uma parada meio Marvel ou DC. E desde o primeiro capítulo de Boku no Hero, a gente sabe que essa é uma daquelas histórias de jornada, né, onde o Midoriya, um moleque de 15 anos, herdou o poder do maior herói do mundo, então de fato ele vai acabar se tornando o próximo maior herói do mundo. Sendo assim, ele precisa lidar com as coisas que os antigos maiores heróis não conseguiram lidar. All for One seria uma dessas coisas, né? Ele é o maior vilão que existe, líder de todo um grupo gigantesco, de uma rede de vilões que foi sendo derrotada pelos heróis antigos, mas o cara ainda tá vivo e na ativa. Desde o começo da história, a gente sabe que All Might era o maior herói, e nem mesmo ele saiu impune de um combate com All for One, né? Ele recebeu aquela ferida lá que deixou ele parecendo uma vareta seca lá, e desde a apresentação do All for One, a ideia dele pro universo é realmente muito pica. Se a gente for pegar só uma das habilidades que esse cara supostamente deveria ter, ele pode dar poderes pra outras pessoas, armazenar poderes como se fosse um inventário e tirar poderes de outras pessoas. Pro universo de Boku no Hero, que é uma sociedade que todo mundo tem poderes, isso é alguma coisa bem importante. Você consegue imaginar fácil que devem ter pessoas no universo de Boku no Hero que têm o emprego que elas têm ou vivem a vida que elas vivem por causa do poder delas. Se você pegar, por exemplo, um herói e você tirar a individualidade dele, o cara basicamente vira só uma pessoa comum. Ele vai ter que mudar de emprego, ele vai ter que mudar a forma como ele vive. Fora que o All for One poderia simplesmente pegar uma pessoa randômica e dar um poder muito pica pra ela, conseguindo lealdade, entre vários outros detalhes. Só isso já conta como uma parada bem aterrorizante, fora, claro, a primeira aparição do All for One na terceira temporada no arco de Kashimo. Eu confesso que nessa época eu gostei muito da ideia desse personagem. Quando o All for One aparece pela primeira vez, as crianças, incluindo Midoriya e todos os outros personagens principais da história, se borram de medo. A presença do cara tem uma imponência muito grande, dá pra perceber que ele é milhares de níveis acima deles. Fora que na primeira aparição do maluco, ele tem uma luta com o All Might, todo mundo já pagou um pau, né, porque é uma luta com o All Might, é muito massa. E eu também gosto bastante do design inicial dele, por sinal, né, essa ideia dele ter lutado já com o All Might uma vez e os dois terem saído com feridas que regaçaram eles, eu acho bem legal. Fora toda a pressão desse cara como sendo um grande gênio do mal. Eu gosto muito que nas primeiras vezes que o All for One aparece, ele tem realmente esse ar do oposto exato do All Might. All Might é um cara honrado, ele é um cara que ele vai enfrentar o desafio de frente, enquanto o All for One é um cara muito mais trapaceiro. Durante a luta, ele vai ficar usando discursos, ele vai ficar tentando desmoralizar o All Might, ele vai provocar o All Might pra poder cair na ladainha dele, inclusive, ele vai até atacar pessoas inocentes pra poder pegar o cara desprevenido. É uma ótima introdução pro personagem, mas eu realmente acho muito engraçado o fato de que a introdução dele é muito zica, e o resto dele só é chato. Tem uma lista de razões bem específicas do porquê eu não gosto muito do All for One. E eu vou citar elas aqui uma por vez, que eu acho que dá até um ponto legal pra vocês comentarem aqui no vídeo se vocês concordam ou não concordam comigo. Não vou mentir pra vocês que eu acho que eu nunca vi na minha vida, tipo, uma pessoa muito fã do All for One, mas se tiver eu vou achar engraçado ler o que vocês têm pra poder falar sobre ele. Enfim, deixa eu listar as paradas aqui uma por uma, do porquê eu acho o All for One um vilão,
essa coisa do vilão final, que tem um plano gigantesco que estava sendo planejado desde o início, e esse cara, na verdade, estava envolvido com tudo, e o roteiro tem que fazer uma forçação de barra muito forte pro personagem parecer mais inteligente. Eu acho incrível como tem 1 milhão de vilões assim na história, e sempre dá errado por alguma razão muito idiota. Pra você que não manja do que eu tô falando, é aquele tipo de vilão meio Aizen de Bleach, sabe? A gente pode comparar também com um Uchiha Madara da vida, por exemplo, no Naruto, ou vários outros tipos de vilões, que é aquele cara que tudo na história foi acontecendo porque ele estava planejando tudo. Eu tenho um problema com personagens muito inteligentes, na real, jovens, porque primeiro que eu acho que pra um personagem ficar realmente bem inteligente numa história, o autor tem que ser bastante inteligente. E a história tem que ser muito bem planejada pra isso funcionar, coisa que a maioria dos shonens não é. O All for One é aquele famoso tipo de personagem que funciona exatamente assim, né? Ele é o tipo de vilão final que vai aparecer mais com frequência só quando a história já estiver acabando. Então, como ele quase nunca aparece, a história tem que sempre ficar citando ele como se fosse aquele grande mastermind, aquele jogador de xadrez que está prevendo as peças, mas que todos os planos dele tem um monte de furinhos aqui e ali. É só você pegar o arco final todo da história e você for analisando algumas coisas meio específicas que vão rolando. A história tenta passar tanto a ideia de que ele é super inteligente, tudo que ele fez tá planejado, que o próprio Shigaraki ter surgido como vilão foi uma coisa dele. Ele já conhecia aquela família, e ele mesmo foi lá e deu os poderes pro Shigaraki pra que ele se tornasse um grande vilão e fosse o sucessor dele. Até a parada do sucessor não foi tipo uma coisa própria, foi o cara que criou o sucessor dele. Aí quando você vai tipo pro último arco da história analisar, tem uma parte ali do roteiro onde o Midoriya tá bastante cansado e tá fugindo ali e tá enfrentando um monte de vilões de uma vez pra tentar restaurar a paz ali no Japão. Nessa parte da história, o All for One manda uma assassina atrás do Midoriya pra poder matar ele. Ironicamente, ele manda uma assassina que poderia já se virar contra ele, né, porque já trabalhou pelo lado dos heróis, e ele meio que prevê isso e prepara uma bomba pra matar essa assassina caso isso aconteça. Bomba essa que não funciona e ela sobrevive. A assassina que ele manda é a Lady Nagant, que eu gosto bastante, que ela já era uma sniper até que bastante poderosa, né, mas o Midoriya já tava com 6 poderes diferentes muito fortes, então pra poder ajudar a equilibrar a luta, ele deu um poder pra ela, que é o poder de voar mais ou menos. Eu adoro como ele tem essa parada de ele pode tirar e dar poder pras pessoas, mas ele só usa pra coisas muito mínimas e sem graça. Ah, e uma coisa que eu acho bastante engraçada é que parece que parte do plano ali do All for One era que o Midoriya ia começar a caçar todos os vilões de uma vez, e uma hora, por não descansar direito, ele ia ficar cansado e exausto, que é uma parada que realmente acontece na história. E quando isso de fato chega a acontecer, aparece tipo 1 ou 2 personagens super randômicos pra poder lidar com o Midoriya, ao invés dele ter tipo guardado a assassina poderosa, que ele deu uma individualidade pra ela pra poder aparecer depois. Se você for analisando nos pequenos detalhes da história, o personagem que parece um grande vilão mastermind que tá sempre prevendo tudo por detrás, só fica no pano de fundo. O roteiro tem que dar aquela forçada de barra pra colocar ele sendo responsável por tudo. Porque quando esse tipo de personagem aparece em tela, é impressionante o quão incompetentes eles são. Isso se você não parar pra pensar em tudo que acontece ali no último arco da história, onde você tem esse personagem muito inteligente que vai fazer uma guerra, ele e toda a grande liga de vilões, contra uma galerinha de 16 anos e a sua turminha do barulho, e eles vão perder. Não só todos os vilões vão perder, como esse maluco aqui não vai conseguir, tipo, ele não vai enterrar um único herói, nem o All Might, que já tava semi-morto, ele vai conseguir derrotar. Um dos vilões mais inteligentes de todos, com todos os recursos disponíveis, que estava prevendo tudo, como sempre, né, na maioria das histórias, a única parte que o cara nunca prevê é que ele vai ser derrotado por um grupo de adolescentes de 16 anos com cabelo colorido. Sabe o tipo de vilão que eu gosto, que faz planos? Vilões que a história não tenta forçar que o cara consegue prever qualquer mínima coisa que vai rolar na história. Eu acho que nem todos vocês podem ter assistido histórias como Naruto e One Piece, mas eu vou dar 2 exemplos que são dessas histórias. Em One Piece, tem um personagem conhecido como Barba Negra. Eu já até fiz vídeo dele no meu canal. Ele é um personagem que eu acho interessante como vilão, justamente porque boa parte dos planos dele na história não dão certo. Ele força o plano dele pra dar certo. Vou dar um exemplo. Tem um momento na história que ele tá indo atrás dessa mulher aqui conhecida como Boa Hancock. Ele tá indo atrás dela porque ele quer matar ela e roubar um poder dela. Bem simples de vocês entenderem, né? Esse plano dele quase deu certo, mas quando ele tava ali pra poder finalizar a mina e o plano dele dar certo, chega outro personagem que é forte, e aí mesmo que o Barba Negra pudesse seguir em frente e realizar o plano dele, ele talvez fosse perder muita coisa, talvez fosse dar bosta, ele poderia perder muitos membros ali da equipe dele, então ele vira as costas e vai embora. Muitas vezes na história acontece isso, as coisas não saem como ele quer e ele tem que improvisar
improvisar. Naruto também tem um vilão, por exemplo, lá do clássico, que é o Orochimaru. Orochimaru é um personagem que ele é um ninja, né? Ele é muito orgulhoso das suas técnicas. E logo no Naruto clássico, ele tá tentando fazer uma parada ali, um dos planos dele, e tudo dá errado. Porque as mãos dele, que é o que ele utilizava pra poder fazer as técnicas dele, foram seladas. Automaticamente, todos os planos dele deram errado, e ele tem que seguir o resto da história meio que improvisando as coisas que ele queria fazer. Eu já usei essa frase milhares de vezes no canal, e eu sou um fã assumido dessa ideia. Em 90% das situações onde eu vejo esses vilões que são ultra mega poderosos, eu gosto muito do conceito de que menos é mais. Principalmente pra histórias shonen, que são aquelas um pouco mais infantis, porque eu sei que não vão ter grandes mortes ou perdas na maioria das histórias. Vamos lá, vai. Boku no Hero Academia é um universo todo fantasioso e mágico, onde cada pessoa meio que tem um poder único, e eu genuinamente acredito, cara, que a criatividade dos autores, ela sempre brilha mais quando você pega uma coisa simples e vai transformando essa coisa em uma parada complexa com o tempo. Tipo, pega por exemplo esse personagem aqui. Esse daqui é o Luffy de One Piece. Mesmo que você nunca tenha assistido One Piece, você provavelmente sabe mais ou menos pra que ele serve, né? Ele é um personagem que é feito de borracha, os poderes dele são a respeito de borracha, e ele tem um monte de transformações, técnicas, poderes, tudo relacionado à borracha, transformando uma parada que teoricamente seria simples em uma parada bem mais complexa. Vários outros personagens de Boku no Hero também têm um conceito assim, que vão se tornando mais básicos depois que ele vai colocando poder demais. Por exemplo, tem muita gente que acha o Midoriya muito mais criativo no começo da história, quando ele tinha tipo um poder que ele não conseguia usar quase nunca, né, porque ele se quebrava todo, do que depois no finalzinho da história, onde ele tem vários poderes e isso atrai muitos recursos pra ele, deixando as coisas um pouquinho mais previsíveis e até com você pensando, ué, se ele tinha tanto poder assim, por que ele não fez tal coisa? Por que ele não resolveu tal coisa desse jeito aqui? É a mesma parada com o All for One. Eu lembro que desde que eu entendi a ideia de que ele conseguia ativar o poder de uma pessoa de propósito, desativar o poder de uma pessoa de propósito, ou simplesmente que ele conseguia roubar individualidades, eu ficava sempre tendo essa ideia. Tá rolando uma luta? Por que ele só não rouba o poder desse cara? Por que ele só não desativa o poder desse outro cara aqui? All for One, pra dentro desse universo, ele é aquele famoso tipo de personagem que ele tem um inventário de 500 milhões de habilidades que ele tem, mas ele só vai usar algumas de vez em quando. E eu acho que esse tipo de personagem muito overpower funciona de uma forma meio cagada em anime shonen, porque a gente sabe que muitos shonen, não são todos, né, tipo, Demon Slayer, por exemplo, tem muitas mortes dos seus personagens, outras obras matam muitos personagens sem ficarem com medo do que vai rolar, mas Boku no Hero é aquele tipo de história que, não, mano, ele não mata quase que personagem nenhum. É só você se lembrar daquela cena lá que o Shigaraki, que tem o poder de literalmente apodrecer coisas, ele encosta no Gran Torino, que já tava praticamente morrendo, sai uma porrada de sangue, você pensa que ele morreu e ele sai vivo. Quase nenhum personagem de fato morre em Boku no Hero. Então é engraçado ter um personagem que é tão overpower assim, porque o cara tem 1 trilhão de poderes. Ele vai atacar, ele usa uma combinação de 10 poderes de uma vez, e o máximo que ele vai conseguir fazer é empurrar as pessoas pra trás com um vento meio forte. Porque no fundo mesmo, esse cara aqui tem 500 milhões de habilidades. Esse daqui é o All Might. Ele tá semi-morto, metade dos órgãos internos dele estão destruídos, e ele tá usando uma tecnologia de robozinho pra lutar. Você acha que o All For One vai conseguir matar ele? Derrotar, pelo menos? Nem isso. Eu acho uma ideia interessante o conceito de que às vezes menos é mais, cara, porque se o All For One fosse um personagem que tivesse um poder que, ok, fosse roubado, mas fosse um poder só, que ele usa muito bem, eu ia achar muito mais pica do que a ideia dele ter, tipo, todos os poderes da Terra, e você ficar sempre com aquela sensação de que ele é só uma bola de poder gigante pra ser superado, e acaba que nunca funciona direito. É complicado. Eu sempre gosto de fechar os vídeos com minha opinião mais pessoal a respeito. E antes de eu fazer esse vídeo aqui, eu dei uma boa pesquisada na opinião das pessoas a respeito do All For One. E eu achei engraçado porque a única coisa que eu vi algumas pessoas reclamando dele era que ele não tinha meio que muitos motivos pra ele ser mal. Ele é só aquele famoso vilão que é mal porque é mal. E isso, em tese, pra algumas pessoas era uma parada zoada, porque quase todos os vilões de Boku no Hero têm os seus motivos, têm o seu flashback triste, a sua história tensa e tal, mas eu pessoalmente não acho tão isso não, tá? Existem vários vilões de outras histórias que funcionam de uma forma bem legal, mesmo sendo esses vilões que são só realmente ruins porque eles são ruins mesmo, sabe? São pessoas malignas por dentro mesmo, tipo o Freeza de Dragon Ball Z, por exemplo. Eu fui pra uma história bem clássica que Freeza de Dragon Ball Z, ele é ruim porque ele é ruim. Não existe uma grande motivação por trás, ou um passado triste, ele só é ruim. Ele não precisa de uma redenção. O que eu acho que falta pro personagem do All For One, no fundo, também é muito da sua carisma, sabe? Eu acho que a grande carisma do personagem que aparece lá no começo, no primeiro momento em que ele é apresentado, é maneiro. Só que os caras abandonam essa parte dele depois. O All For One, pra mim, ele é um desperdício na história de Boku no Hero. E isso
Isso pra mim, não apenas pelo fato de que eu acho o Shigaraki um vilão 10.000 vezes melhor pra ser o personagem antagonista e vilão principal, mesmo que Shigaraki tenha sido meio que em tese ali o vilão principal, eu acho muito que, tipo, ele deveria ter aparecido só em Kashimo ali, na terceira temporada. Eu acho que o All For One tinha que ter aparecido ali e talvez morrido e passado o bastão pro Shigaraki. Ia ser bem melhor do que esse maluco ficar aparecendo no resto da história toda hora, em todo momento, porque eu acho ele bem sem graça. Mas, minha opinião, né? De qualquer jeito, muito obrigado, jovens, por terem assistido até aqui. E você? O que você acha? Eu acho que é isso que eu tinha pra falar, então é isso. Tchau.